seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou Bruna Paixão, estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba, como toda semana, com a graça de Deus, não é, Boanerges? Bem-vindo. Olá, Bruna, obrigado. De novo, mais uma semana aqui nos reunimos, como você falou, com a graça de Deus. Isso. E antes Ainda de bem. começar, ainda bem, né? E antes de começar, então, vamos à nossa prece inicial. Como todo trabalho, né, que a gente realiza na Casa Espírita, a gente inicia e termina com uma prece. Então, vamos lá. Deus, Pai de bondade, nós elevamos nosso pensamento até vós, em profunda gratidão, por este momento, por poder estar aqui, aprender, crescer, evoluir, nesse momento intelectualmente, mas que tanto nos auxilia moralmente, nos assuntos do sentimento, do coração, no dia a dia com as pessoas. E nesse dia a dia, que possamos ser mais amorosos, que possamos ver a bondade e também fazer a bondade. Deixar essa bondade que está em nós florir. E assim, com essas intenções, com esse pensamento elevado, nós também agradecemos a Jesus e aos Espíritos que nos auxiliam. E rogamos a esses bons Espíritos proteção durante essa uma hora que ficaremos juntos, reunidos, falando dos preceitos da doutrina espírita, que nada mais são e estão de acordo com as leis de Deus. E assim, certos desse amparo, felizes e alegres por estarmos reunidos, nós iniciamos o nosso estudo. Que assim seja. Então vamos lá. Para quem acompanhou na última semana, na semana passada, então nós fizemos um programa especial, com uma convidada especial, porque depois já chegamos a 1 ano desse estudo, né? Então interrompemos muito brevemente a leitura e os comentários das questões, né, do Livro dos Espíritos, e hoje a gente retoma, iniciando um novo capítulo, tá? É o capítulo da emancipação da alma. E antes de iniciar, eu vou recordar brevemente o que a gente estudou, então, na antepenúltima aula, vamos lá. No nosso último encontro, nós terminamos o estudo sobre o esquecimento do passado, então, entendendo que com a depuração, né, com o avanço dentro da evolução, em mundos mais elevados, não há mais a necessidade desse esquecimento, né? Ele não se faz mais presente. E reforçamos que a bondade divina está ligada à existência desse esquecimento para que a gente possa aproveitar ao máximo as nossas experiências na matéria. E com maiores chances de sucesso, né? Porque se lembrássemos, talvez não tivéssemos tanto sucesso. E conversamos também que existe a possibilidade de recordação do passado, em algumas situações, algumas circunstâncias, e sobre o fato de nossos pendores poder nos indicar algo do nosso passado. Então, nós encerramos esse assunto, que é o esquecimento do passado, e como eu disse, hoje começamos um novo capítulo, e o tema é o sono e os sonhos. Então, vamos lá para a leitura. Pergunta 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasses ao encarcerado se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Bruna, antes de eu começar, a minha imagem está escura? Tá um pouquinho, tá? Eu acho que é por causa da luz aqui da janela. Eu vou fechar um pouco a luz aqui. Sem eu acho que problemas. vai se melhorar um pouco.
enquanto o Boanerges fecha, né, a janela, então hoje nós vamos retomar a leitura, né, como a gente conversou, falar um pouco, começar a falar sobre a emancipação da alma, tá? Um capítulo que tem vários assuntos, e então já passo a palavra para o Boanerges. Melhorou? Bastante. Tá bom. Parece uma contradição essa resposta dos espíritos. E a gente fica com a pulga atrás da orelha ouvindo esse tipo de coisa. Porque para nós, humanos, nós temos um valor imenso pela vida. Desejamos viver tanto, se pudéssemos, com saúde, 100, 200, 300 anos, e jamais desencarnar. Desejaríamos isso. Por que tudo isso? Porque Deus colocou em nós uma coisa que chama-se preservação da vida. Desejo pela preservação. Então, nós adquirimos esses valores desde a época em de que o nosso princípio espiritual passava ali pelos animais, os animais procuram de toda forma preservar a sua vida. E isso nós também carregamos quando já seres humanos, essa necessidade, essa vontade de nos mantermos vivos, e por isso lutamos de todas as formas para mantermos a vida do corpo físico. Mas então, por que o espírito sente esse desejo imenso de que a vida do corpo acabe? É muito simples a gente entender. A vida principal é a vida do espírito. Nós encarnamos, nascemos no corpo físico por um período que depende de cada um de nós para evoluirmos. Depois que evoluímos, nós não queremos mais estar no corpo físico, porque ele já serviu para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento da nossa inteligência, nossos valores morais. Então, qual é a necessidade do corpo físico? Nenhum. Não queremos mais ele depois dessa fase. Mas ainda quando não somos espírito evoluído, também temos a mesma sensação, o mesmo desejo, porque a vida principal é a vida espiritual. A vida material considera-se, nesse caso, secundária, porque, como falamos, tem como esse objetivo a nossa evolução. Então, considerando essa informação, considerando que quando evoluímos, perdemos a necessidade do corpo físico, a vida do espírito, quando no corpo físico, não como homem, gente, não o pensamento humano, porque quando estamos com o pensamento humano, nós temos a necessidade de preservar a vida. É de realmente que ela seja o mais rápida possível, para retornar para o mundo espiritual, para ter a vida do mundo espiritual com todas as facilidades que tem a respeito do viver. Então, naturalmente, por essa informação, o espírito prefere viver a vida de espírito do que a vida de homem. Bruna. Essa semana a Banete estava conversando com uma amiga, porque ela está tendo os momentos, né, de emancipação da alma, então a gente estava conversando e tudo mais, eu expliquei exatamente isso para ela, que o nosso corpo é uma prisão para o nosso espírito, né, que é passageira, a prisão no sentido de que a vida de lá, né, que é a nossa verdadeira vida, ela falou, então faz todo sentido meu perispírito ser rebelde e não querer ficar. Eu tinha que compartilhar. Não quero ficar aqui de jeito nenhum. Não. Mas é isso, a gente vai falar um bom tempo, né, sobre o sono e os sonhos de forma específica, a gente vai falar hoje e no próximo encontro ainda. Então, vamos continuar a leitura. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos.
Muito bem. Uma informação adicional para nós. Veja, quando nós dormimos, nesse instante do dormir, o que é que acontece quando dormimos? O nosso corpo relaxa. O nosso corpo relaxa, os nossos sentidos param de ter atividade. Eles perdem atividade. Com essa perda de atividade, o espírito imediatamente se afasta do corpo físico e começa a ter as relações do mundo espiritual. E passando a viver no mundo espiritual, ele não precisa ter o descanso do corpo humano. Porque o corpo humano se desgasta durante o dia. Ele é um corpo pesado, necessita de energia. Então, tudo que fazemos nos desgasta. E ao longo das horas vamos ficando cansados, chega um momento que a gente precisa de repouso. A gente repousa, mas o espírito não movimenta essa massa toda. Ele não precisa desse descanso. Então, o corpo relaxa, os sentidos deixam de agir, o espírito se afasta do corpo e vai ter a vida espiritual, porque esta é a vida principal para o espírito. Não há razão pela qual ele vai descansar, ele vai dormir. Não há necessidade, não é esse desgaste. Primeiro, porque o espírito não é material. Segundo, porque o seu corpo fluídico não exerce o trabalho físico que o corpo humano exerce. Sendo assim, ele não necessita de sono, como nós necessitamos e gostamos tanto de dormir. Isso aí, Panelis. Eu vou já passar para outra pergunta, porque ela é muito importante. Eu queria avisar que ela é bem longa, então, para a gente ter um pouco de paciência na leitura, mas vale a pena essa leitura e ela vai explicar de forma pormenorizada muitas questões. Então, vamos lá. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confunde. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de metade a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo.
Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tanto já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida, ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes, ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais simples, humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, aos de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida, a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que vos lembrais. Do contrário, cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Temos um comentário de Kardec. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência,
ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Boanerges. Tudo bem. A primeira coisa muito importante que nos apresenta agora nessa questão é uma visão completamente diferente daquela que a humanidade tem a respeito do sonho. Até agora, a humanidade jamais pensou que o sonho tinha tudo a ver com o espírito. Então, os espíritos nos dizem, os sonhos são as atividades do espírito durante o sono. Comentamos nas questões anteriores que o espírito, quando o homem dorme, que o espírito não precisa de descanso por uma série de questões, manter um corpo físico, não se cansa. Então, ele necessita desse repouso, mas ele necessita da liberdade para a vida no mundo espiritual. Quando dormimos, o espírito se desprende do corpo e vai ter a vida espiritual. Essa nova informação de pensamento para nós nos dá essa nova concepção sobre o sono, essa informação importantíssima para nós, humanos, quando chega a nossa hora de dormir. Agora, quando formos deitar, teremos uma outra informação, um novo valor moral para que a gente acrescente ao nosso sono, para que, ao sonhar, outras coisas aconteçam com a gente. Então, vamos lá. Os espíritos nos dizem que quando o corpo repousa, que o espírito se desprende do corpo, ele adquire mais faculdades que quando acordado. Uma maior lucidez. Diz também que nós lembramos do passado, de nossas existências passadas, e que podemos lembrar do futuro. Essa questão do futuro a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, porque precisamos acrescentar uma série de informações a respeito do futuro. Algumas nós até já sabemos, mas precisamos fazer a conexão entre elas para que a gente possa ter uma visão mais clara sobre isso. Com o adquirir dessa maior lucidez, de maior faculdade, de maior potencialidade nas suas ações, o espírito pode comunicar-se com outros espíritos deste mundo. E Kardec, que os espíritos quiseram dizer com outros espíritos deste mundo? São o espírito de outros homens. Então, quando você sonha com alguém, você sabe, e se você lembra do sonho, você sabe que é uma relação que você teve com o espírito de alguém. Ele te procurou ou você o procurou. Mas não para por aí. O espírito também pode entrar em contato com aqueles que estão desencarnados. No mundo espiritual, espíritos errantes. Muito bem. E aí, o que acontece muitas vezes quando a gente sonha? A gente, às vezes, tem certos sonhos que são extravagantes,
de certa forma, horríveis, né? E que a gente, ao acordar, fala, foi só um sonho horrível que tive. Mas, se ele se repetir, a gente começa a ficar preocupado. Puxa, de novo, sonhei a mesma coisa, mas não faz nenhuma conexão com isso. Precisamos ficar atentos quando esses sonhos se repetem. Com frequência, uma recordação de lugares, de coisas que a gente viu em outras existências, lembranças do passado, ou de outras ocasiões qualquer que podem ser dessa existência também, meio desconectas, sem muito sentido. O espírito também, quando está desprendido do corpo, como diz os espíritos, ele pode investigar o passado, como falamos, recordar do seu passado, mas não só do seu, pode investigar outras coisas também. E o futuro. Bom, a gente como homem, hoje a gente sabe que o futuro, na realidade, não existe. O que existe é uma programação, que ela pode acontecer ou não. A única programação que jamais deixará acontecer é a nossa evolução. Mais cedo ou mais tarde ela acontecerá. E os estágios do planeta também acontecerão mais cedo ou mais tarde. Mas sem que isso seja uma previsão de futuro. Porque o futuro está ligado a nós, a nossas ações, a nossa forma de sermos. Isso depende da nossa forma de existir, a nossa forma de existir. O nosso livre-arbítrio. Pode haver uma situação prevista para acontecer daqui a alguns anos, mas se nós mudarmos a nossa forma de ser, se nós alcançarmos valores, sermos úteis para a humanidade, desenvolver a nossa inteligência, desenvolver as potencialidades morais e nos libertarmos daquele compromisso, não haverá necessidade daquele fato acontecer, porque nós já aprendemos a lição. Então, qual a necessidade de uma proposta divina para nós que mexeria com a nossa vida, para que aprendêssemos algo, sendo que já aprendemos? Não aconteceria. Então, o futuro, vejamos bem, é uma possibilidade. Pode acontecer ou não pode acontecer. Os espíritos superiores, olhando para a questão da humanidade, olhando para os fatos, eles sabem se tais coisas poderão acontecer ou não em função do comportamento humano. Em função do comportamento humano, eles poderão provocar certas situações diante para a humanidade ou não. Se esse comportamento tornar-se digno, como falei, qual seria a necessidade da gente enfrentar algumas situações que estivessem previstas se nós já chegamos àquele ponto. Mas também os espíritos nos informam que o sono liberta a alma, mas parcialmente. Esta libertação não é total, porque nós sabemos que o espírito, através do seu perispírito, ele está conectado ao corpo, molécula a molécula. Então, não é possível, por existir a vida no corpo físico, o desprendimento total do corpo espiritual, da alma, do corpo humano. E como é que o espírito fica conectado ao corpo físico, indo para tão distante às vezes, quando sonhamos em lugares tão distantes? É porque nós, quando encarnamos, possuímos um cordão que é chamado de cordão fluídico. É um cordão que nos liga quando nos afastamos do corpo físico. Faz uma conexão entre o corpo físico e o corpo espiritual, e o espírito recebe todas as informações do corpo através desse cordão.
Sendo necessário que o espírito retorne ao corpo, ele retorna imediatamente, porque que recebe essas informações instantâneas através do portão fluídico. Também os espíritos nos dizem que quando o homem dorme, como o tema aqui é dormir e sonhar, ele se acha por algum tempo em um estado, e aí isso é interessante. É como se nós estivéssemos no estado depois que morremos. Opa! Então, quando dormimos, em termos de relação corpo-espírito, é como se morrêssemos, como se o corpo estivesse morto. Muito bem, vamos em frente. Aí os espíritos nos dizem o seguinte, e aí, é uma coisa interessante, eles deixam de tratar o homem e passam a tratar como espírito, mas se referindo ao espírito encarnado. Entenderam? Ele está se referindo a um espírito encarnado, mas eles não usam o homem, usam somente a informação espírito. Então ele diz assim: tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, ou seja, quando morre o corpo físico, logo se desprendem da matéria. Nós estudamos isso lá atrás, quando nós falamos da morte, das tipos de situação que o espírito se encontra após a morte, antes da morte, dependendo de como ele viveu, das características de sua vida, dos valores de sua vida, não é? Nós aprendemos que existem alguns espíritos que, após o corpo físico morrer, ele desprende rapidamente e retorna ao mundo espiritual. Alguns têm alguma demora, algumas horas, mas também se desprendem logo. E existem outros que demoram mais tempo, demoram horas, dias, semanas, meses ou mais, não é? Muito bem. Então, aí, retornando ao que estávamos falando. Esses espíritos, quando dormem, veja, ele não fala de homem de novo. Ele fala, esses espíritos quando dormem. Como é que o espírito não dorme? Porque ele quer enfatizar algo interessante para nós. Vão para junto dos seres que lhes são superiores. Vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com eles viajam. Opa, viajam. Conversam. Conversam. E se instruem. E se instruem. Muito bem. E eles nos dizem também, resumidamente, que esses espíritos, que o corpo deles só morrem quando a sua tarefa no mundo está terminada. Ou seja, não importa a idade. Se ele for jovem, acabou a tarefa, retorna ao mundo espiritual. Se ele tiver meia idade, acabou a tarefa, ao mundo espiritual. Se estiver na terceira idade, acabou a tarefa, mundo espiritual. Ele aqui está falando dos espíritos superiores, aqueles que vêm à Terra com tarefas específicas em favor da humanidade. Por isso que ele tratou como espírito. Ele não falou homem, porque a vida desses espíritos pouco tem de material quando encarnados. Nada quase há de material. A relação deles com a matéria é a essencial, apenas a essencial para mantê-los em contato com o corpo físico, para que eles possam agir na matéria como homens e realizar suas tarefas.
Ok, vamos em frente. Eles nos trazem mais uma informação, também muito interessante. Eles falam assim: ainda esta circunstância é de um modo a vos ensinar, para nós, um ensinamento, que não devemos temer a morte. Opa! Pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Esse santo é Paulo. E uma das suas cartas, ele escreve essa informação, dizendo que todos os dias morremos quando dormimos. Então, para que ter medo da morte? Vamos lá. Agora, eles dizem assim: aqueles homens que ao morrerem, o espírito tem grande dificuldade de desprender-se do seu corpo físico. Quando homens terão os seguintes características de sonho. Veja, ele deixa muito claro. E aí, quando nós estudamos essa questão, a gente viu quais os seres humanos que podem passar por isso e quais os tipos de vida que a gente tem para passar por essa circunstância. Então, vamos lá. Esses homens, quando dormem, não vão para os níveis superiores encontrar com seus amigos. Eles vão para as regiões inferiores do mundo espiritual do planeta. Vão se encontrar com as suas velhas afeições. Encontrar com as suas velhas afeições é muito agradável, até aqui, quando estamos na nossa relação acordados, é muito bom encontrar com aquelas pessoas que conhecemos há muito tempo, quem temos amizade. Mas, nessa ida a esses ambientes, esses espíritos desses homens vão em busca de gozos mais baixos dos que os que já têm na Terra. Veja, mais baixo. E que aqui na Terra a gente já não considera eles muito sadios, mas que no mundo do espírito são menos sadios ainda. Lá, além de buscarem por esses gozos mais baixos, também vão tratar, ele fala aqui, beber, se alimentar de doutrinas mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que a gente vê os homens confessarem aqui na Terra, proporem para outros homens. Proposta que qualquer ser humano que tenha um pouco de desejo de viver bem, de ter um sentimento um pouco mais de dignidade, quer longe de si. Também, nessas relações com esses homens, com esses espíritos, nessa região do planeta, os homens desenvolvem simpatias que, durante o dia, ficam conectados através dos seus sentimentos com aqueles que estavam lá no mundo espiritual.
Temos um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado por André Luiz, chama-se Libertação. Nesse livro, André Luiz visita, junto com o seu mentor, uma cidade, numa região das trevas no mundo espiritual. É uma cidade que funciona com uma estrutura muito parecida com a aqui na Terra. Tem governança, tem tudo que a gente possa imaginar aqui do planeta existe lá. Mas lá, nessa cidade, os espíritos dos humanos, quando vão para lá, eles não vão procurar por lições enobrecedoras. Lá eles vão atrás de vícios, dos mais espécies tipos de vícios, os mais vícios. Lá, os espíritos dos homens vão aprender a fazer conchavos, vão desenvolver conchavos para atacar outros seres humanos, fazerem planos de vingança, plano de destruição de famílias, e fazer algumas pessoas se perderem. Os espíritos também nos dizem que muitas das antipatias que às vezes possuímos e que não vencemos, elas são fruto das relações com esses seres desses ambientes e que, ao estarmos aqui acordados, nós temos antipatias pelas pessoas só porque elas têm um pensamento diferente do nosso. Só porque a consciência das coisas que ela tem diferente do nosso, nós já temos antipatia por ela. Nós não nos relacionamos com elas, não dialogamos com elas, não trocamos opinião com o objetivo de engrandecer a ideia, de aprimorar a ideia, ou de renunciar à nossa ideia, porque a outra ideia é melhor que a nossa. Não importa. A nossa é a única que importa. E por isso a antipatia por qualquer pessoa que tenha um pensamento diferente do nosso. Às vezes, a gente nem conhecemos as pessoas, mas só por saber que alguém tem uma visão diferente da nossa, já já não aceitamos mais a relação com essas pessoas. Também essa relação, gera em nós um outro comportamento que é a indiferença. Qual é a indiferença? A indiferença da vida em sociedade que não nos importa aquilo que acontece com o outro. Não importa. É com ele, é problema dele. Não nos importa. Somos incapazes de nos sensibilizar com a dor, com o dilema do outro. E também não nos esforçamos para desenvolver novas amizades. Pelo simples fato de vermos alguém que tem quem o ame, quem o quer bem. Puxa, mas parece assim que tudo é ruim, que não tem nada bom, que Deus nos colocou num ambiente em que todas as coisas que nos cercam nos levam ao mal, em que a vida na Terra não tem esperança alguma. É engano. Engano. Deus, a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas, nosso Criador, nosso Pai, Senhor, amor e justiça absoluta.
misericórdia absoluta. A doutrina espírita, codificada no século XIX e na segunda década do século XX, ela é totalmente transplantada para o Brasil. O início desse intenso transplante dela para o Brasil se dá através de Chico Xavier. O Chico, Ivone Pereira, Divaldo Franco, Raul Teixeira e muitos outros médios nos trouxeram um número imenso de livros que nos dão informação de uma outra situação no mundo espiritual. O que é que eles nos dizem? Que nós, os humanos, que nos esforçamos para viver no bem, não precisamos ser bons ainda. Basta que estejamos nos esforçando para viver no bem. Existe um grupo de espíritos, um imenso, grande, e como se fosse o exército, assim que nos diz os espíritos na codificação. Vêm ao planeta à noite, todos os dias à noite, com programas especiais para os espíritos que se esforçam para viver no bem. Durante a noite, logo que dormimos, eles vêm até nossas casas, nos recolhem, nos levam para ambiente onde se reúnem milhares de espíritos encarnados e de não, também espíritos não encarnados. Preferencialmente no campo, no ambiente livre, aonde nós, diante daquela situação, daquele clima elevadíssimo de amor, podemos olhar para o universo e perceber a grandeza do universo, ver as estrelas brilhando com mais intensidade, perceber a grandeza da criação divina. Ali, esses espíritos fazem o quê com a gente? Eles nos socorrem, eles prestam para nós atendimento, eles fazem intercessão por nós, eles nos dão orientação, eles nos dão proteção, eles nos oferecem, fazem proposta de trabalho útil para nós como homens e útil também como espírito. Eles também nos fazem propostas de estudo. Ali, diante de seres muito mais elevados que nós bebemos outras doutrinas nobres, santificantes, estimulantes, nos fazendo perceber a grandeza e o amor que Deus dedica a cada um de nós individualmente no planeta. E aqui, os espíritas nunca disseram que isso é para os espíritas. Não, é para qualquer, eu estou dizendo, qualquer ser humano que se dispõe a viver uma vida digna, a viver uma vida em direção ao bem. Não importa se ontem você estava metido como crime, envolvido com crime, se a partir de hoje você se dispõe, sinceramente, se você se dispõe a levar uma vida digna, você passa a fazer parte desse rol de atendimento específico para todos os homens que querem levar a vida bem. Muito bem. Retornando. Os espíritos voltam a nos dizer, numa palavra, o sono influi muito mais do que supondes na vossa vida. A vida. Graças ao sono, o espírito encarnado entra sempre em relação com
o mundo dos espíritos, porque originalmente somos de lá. E tem mais. Ele diz assim, que os espíritos superiores, aqueles que falamos antes, só concordam, eles falam com menos repugnância, com menos restrição, vamos usar essa palavra, com menos restrição, em encarnar entre nós, devido a essa possibilidade deles terem contato de volta com o mundo espiritual. Eles dizem mais, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles reparar-se na fonte do bem, a fim de não falirem quando se propõem a instruir os outros. Falirem? É. Eles ainda podem falir diante do mal, eventualmente podem fracassar. Porque somente o espírito puro jamais fracassa. E nós tivemos um que nasceu da terra. Sabe quem é? Jesus. O nosso irmão mais velho. O nosso mestre. O nosso modelo e guia. E para nós, os espíritas, o nosso governador planetário. Muito bem. Vamos em frente. A resposta é longa, né? Pode parecer até um tanto cansativo, mas vamos fazer um esforço se queremos aprender, não é? Porque essa informação, ela é libertadora para nós, dá um significado novo para uma outra parte da nossa vida que a gente não valorizava antes, mas que agora a gente pode e deve valorizar a partir de agora. O sono é a porta que Deus lhes abre para que possam ir ter com seus amigos. Veja, os espíritos superiores, quando o corpo físico dorme, eles vão ter com os superiores, seus amigos do céu. Seus amigos do céu. É para eles um recreio. Um recreio. Enquanto esperam a libertação final. Ou seja, a morte. Eles vêm aqui nos orientar, oferecer uma série de coisas para nós, mas o que eles mais desejam é que chegue a morte, para eles voltarem. Como falamos lá no início, bem no início, o sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. E aí, os espíritos dizem assim, notai que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? Por que não sempre sonhais? Vamos lá. Aí, nós fomos na Revista Espírita de julho de 1865. E lá nós encontramos uma informação interessante. Lá tem um ensinamento do Espírito dizendo que nós temos 3 tipos de sonho. O primeiro, a ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito, isto é, aquele em que o organismo representa papel preponderante pela união mais íntima entre o corpo e o espírito. Vou repetir porque parece confuso. Vamos lá. Ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito. Isto é, aquele em que o organismo representa papel preponderante pela união
mais íntima entre o corpo e o espírito. Ou seja, há um tipo de sonho em que a ação do corpo e a ação dos sentidos são tão fortes que o espírito não se desprende. Sonhamos com o espírito presente. E o espírito nos diz: dele nos lembramos claramente e conservamos impressão duradoura. Importante isso, né? Segundo tipo de sonhos. Os sonhos que podemos chamar de mistos. Participam ao mesmo tempo a matéria e o espírito. Veja, continua havendo participação da matéria. O desprendimento é mais completo, ou seja, o espírito não fica mais junto à matéria, o espírito se afasta da matéria. Dele, nos lembramos ao acordar para o esquecer quase que instantaneamente. Você acorda, lembra e esquece. Interessante, não é? A menos, veja, a menos que alguma particularidade, alguma coisa possa acontecer durante o estado de vigília ou quando estamos acordados, que nos remeta àquele sonho. Aí nós podemos lembrar dele. Caso contrário, nunca lembraremos dele. Nunca. Terceiro tipo de sonho. Os sonhos espirituais ou etéreos. São produzidos apenas pelos espíritos. Opa, lembraram lá do espírito que vai ter com os seus amigos? Viajar com eles? Conversar com eles? Aprender com eles? Pois é. Espírito que está desprendido da matéria, a tanto quanto pode estar durante a vida do corpo. Olha só, é um espírito que tem durante o sono o espírito desprendido da matéria da mesma forma que quando ele está vivo, ou seja, a vida dele, ele não tem muita ligação com a matéria no seu viver. Deles não nos recordamos. Ou, se restasse uma vaga lembrança do que sonhamos, nenhuma circunstância poderia trazer à memória. Os incidentes do sono, e veja só aqui, uma coisa interessantíssima, proporcionam essas sensações indefiníveis de contentamento e felicidade que são um antegozo daquilo que vivem os espíritos felizes. Ou seja, quando você acordar contente, 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 radiante de alegria, e você não sabe por que está tão contente e tão alegre, você teve um sonho espiritual. Ok? Muito bem. Eu tinha falado para Bruna, que eu não ia citar um livro. Mas eu vou citar dois, Bruna. Não vai ter jeito. Não vai Sem ter jeito. problemas, a gente coloca o nome aqui. Eu vou citar. Não, missionário não. A, Mensageiros e Missionários da Luz. Missionários da Luz. Missionário da Luz. Se eu não me engano, é capítulo 11, se não me engano. Capítulo 11, intercessão. O que é essa intercessão desse capítulo? Puxa, a Bruna já passou o nosso tempo, né?
Estamos chegando no tempo, Tem Bonerges. O que eu ia uma propor? Você está me viúva ouvindo, que passa por imensas dificuldades Bonerges? financeiras, Não me escuta. e além disso, ela ser viúva, ter filhos e passar dificuldades, também tem uns tios bem idosos que vivem com ela e que ela sustenta. Enfim, então, devido a essa imensa dificuldade, algumas questões que começam a surgir na vida dela que estariam complicando a vida dela moralmente, há uma intercessão do mundo espiritual na vida dela para que ela consiga se libertar daquela situação mais conflitante e para que ela adquira nela as forças e energias suficientes para isso, os espíritos vêm, provocam nela esse sono e levam-a para o mundo espiritual. E aí, no mundo espiritual, ela tem um diálogo com uma antiga parente que tinha uma condição espiritual bem mais elevada, onde nesse diálogo ela recebe tanto carinho, tanta orientação, tanto apoio, tanta informação. E ao acordar no dia seguinte, em diálogo com a tia, ela diz assim: Ah, é como se eu tivesse sonhado com a minha tia. Cita o nome da tia. Diz: Puxa, eu senti depois desse sonho tanta alegria, tanta prazer, tanta vontade de enfrentar as dificuldades da vida, que nada mais será capaz de me tirar do caminho. Por maior que sejam as dificuldades, eu saberei enfrentá-las. Essa é uma situação. Uma outra situação, para citar isso, é o livro Nosso Lar. Existe um momento em que André Luiz, no seu primeiro dia de trabalho nas câmaras de retificação, ele está olhando para um jardim e de repente percebe duas figuras andando e aquele cordão. E ele se assusta porque nunca tinha visto aquilo. Ele nunca tinha visto um espírito encarnado. E ele assusta. E aí ele corre e vai pedir orientação. E um espírito diz assim para ele: Ah, aqueles irmãos ali são dois espíritos encarnados em grande missão na Terra. Eles estão vindo aqui para um novo aprendizado, um novo diálogo, para receberem mais informações a respeito dos seus trabalhos na Terra. Olha que maravilha. Mas vamos continuar. Vamos lá. Terminamos a explicação sobre os três tipos de sono e voltamos às informações dos espíritos. Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que vistes, visto que enquanto dormeis, eis que não tendes, então, a alma tão plena de desenvolvimento de suas faculdades. Ou seja, não estão, não alcançamos aquele nível de desenvolvimento espiritual para que tenhamos essa faculdade da alma tão plena que a gente possa lembrar. Muitas vezes, apenas fica a lembrança da perturbação. Uma leve consciência que o espírito experimenta ao dormir ou ao acordar. Não é? Por isso que às vezes a gente consegue, quando está dormindo, a gente percebe uma certa... que a gente percebe que existe alguma coisa além da vida material. Ok? Eles falam assim também, que além disso, pode estar acrescido nessa informação as nossas preocupações do dia a dia, os nossos afazeres, nossos projetos particulares, tudo isso pode estar junto. Então, às vezes, a gente nem está pensando uma certa coisa quando dorme, e aí, de repente, vem
uma certa lembrança de um fato que a gente está na questão profissional ou de uma questão particular, a gente fala, puxa, não estava pensando nisso. Pois é, mas aquele probleminha estava com você e você, quando dorme, na hora que acorda, isso vem à tona em você, certo? Mas acontece uma coisa muito preocupante também. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos nossos sonhos para atormentar aquelas almas que são fracas, que são pusilânimes, ou seja, que possuem fraqueza moral, covardes, medrosas, fracas. E aí eles fazem para nós um chamado de atenção para que a gente tome muito cuidado com o nosso sonho, porque o nosso sonho interfere na nossa vida de relações durante o dia, muito mais do que imaginamos. Essa é a orientação dos espíritos. Então, eles dizem para que nós tratemos de distinguir esses dois sonhos que nós lembramos, essas duas situações. Porque, do contrário, eles vão ter uma ação e eles dizem assim, funesta sobre a vossa fé. Ou seja, sem a gente perceber, a gente começa a alimentar em nós certos pensamentos, certas dúvidas, que podemos passar a pensar em não acreditar em Deus, em não acreditar na alma, em não acreditar na sobrevivência após a morte física, que tudo se acaba. E se nós alimentarmos essas informações em nós durante o dia, isso que recebemos durante a noite ao dormir e que fica em nós, e sem percebermos no estado de vigília, a gente fica sendo alimentado por essa informação e perdemos a nossa fé. Para nós não será nada bom isso, porque ao desencarnarmos, estaremos de frente diante da realidade imperecível. E aí teremos que recomeçar tudo de novo. Bruna. Boanerges, você me escuta? Não? Você vai ter que sair e entrar de novo, tá? Coisas da tecnologia, acontece, eu já tinha reparado que estava assim, mas como a gravação estava boa, né? Terminamos a pergunta 402, que é uma pergunta importante, por isso que trouxemos, né? Escolhemos mantê-la. E ele só separou 30 pontos, 30 itens para conversar conosco. Tá me ouvindo agora, Boanerges? Agora sim. Então, a gente terminou, né, esses itens que o Boanerges tinha separado para tratar dessa questão 402. E minha proposta, Boanerges, é que a 403 e a 407 fique para o próximo encontro, né? Já que chegamos aqui no fim, até passamos um pouquinho, porque nós vamos continuar falando do mesmo assunto, tá? E se der tempo, porque aqui é assim, a gente tem uma programação, mas às vezes o assunto se alonga, isso faz parte do estudo, tá? Então, assim, se der tempo, a gente também começa no próximo encontro as visitas espíritas entre pessoas vivas, tá? Além do sono e dos sonhos. Então, eu já aproveito para encerrar. Não vamos concluir o assunto hoje, né? Como eu falei, a gente vai continuar, mas eu só queria lembrar que como a gente vem estudando, né, ao longo do Livro dos Espíritos, o sono, né? Na verdade, assim, o que o espírito faz durante o sono, que é o reparo, né, o descanso, o reparo para o organismo, está diretamente ligado ao nível dele evolutivo dentro daquela escala, tá? E por isso é importante a gente entender isso, essa relação, entender que a gente pode estar em boa companhia, tá? É um assunto muito importante e não é à toa que Kardec o escolheu para começar o assunto emancipação da alma,
e que tem outros temas aí, mas não vamos adentrar. Então, eu queria só agradecer mais essa oportunidade, poder estar aqui com vocês, com Boanerges, né, proporcionado pela União Espírita, e já me despeço e passo a palavra para você, para a prece final, Boanerges. Vamos lá. Jesus, mestre querido, diante de mais essa informação libertadora que tu nos permite mergulhar, no cumprimento da tua promessa que fizestes a nós, essa mensagem que acrescenta para todos nós um novo valor sobre a vida, num outro momento de nosso viver, que é quando dormimos. Por isso, mestre querido, pedimos o teu apoio, a tua orientação e o sentir da tua suave paz, para que tenhamos lucidez suficiente ao dormir, para que, diante dessas novas informações que nos esclarece a mente e nos consola o coração, possamos nos posicionar de tal forma que o nosso sonho seja aquele em que estaremos diante dos espíritos superiores, teus prepostos, teus enviados, que vêm trazer até nós todas as noites o socorro, o amparo, a orientação, a intercessão, a ajuda, a instrução e a informação consoladora da continuidade da vida. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração e que a tua paz e o teu amor nos envolva a todos. Que assim seja. Assim seja.